Olá pessoal, iniciando nossa aula de revisão, né, que se baseará na resolução do nosso exercício que foi disponibilizado. Lembrando que é recomendado que você tente resolver primeiro, né, antes de ver a resposta comentada disponibilizada nesse vídeo. Tá? Então, primeira questão, né, construir um modelo conceitual, né, de um sistema de biblioteca de acordo com esse enunciado. Nós teremos três questões, essa é a primeira. Então, primeira, modelagem conceitual. A segunda questão será para mapear este modelo conceitual em um modelo lógico, né, através do paradigma relacional, através das tabelas. Então, gerar as tabelas desse modelo conceitual da segunda questão. E a terceira e última questão, dada essa tabela, ou dado esse modelo lógico de uma única tabela, chamada matrícula, nós precisamos verificar quais formas normais são violadas, né, nessa tabela e gerar um modelo corrigido ou refinado que satisfaça pelo menos até a terceira forma normal. Tá? Então, indo para a nossa primeira questão. Construa o modelo conceitual do seguinte sistema de biblioteca. Então, a biblioteca deseja cadastrar cada cliente com nome, CPF, e-mail, endereço e telefones. Então, o que é cadastrado é o cliente, né? Então, temos uma entidade cliente e essa entidade cliente tem nome, CPF, e-mail, endereço e telefones. Detalhe, telefones é no plural. Então, nome, CPF, e-mail, endereço. Nome, CPF, e-mail e endereço. Endereço, ótimo. E telefones é no plural, né? Então, além de mudar o nome, a gente tem que dizer que ele é multivalorado. Então, ele ganha uma segunda linha aqui. Fazendo a ligação, quais desses atributos que a gente identificou poderiam ser chave? Tem características de chave primária, né? Então, o e-mail tem características de chave primária, já que não pode ser repetido, né? Cada pessoa tem o seu e-mail único. CPF também tem característica de chave primária. Então, lembrando daquela recomendação, né, num modelo lógico, né, um atributo artificial será criado, um ID, para ser a chave primária e todas as chaves serão candidatas. Mas no modelo conceitual, nós podemos eleger sem problema nenhum o CPF como chave, né? E o e-mail seria chave candidata, porque não foi escolhido, mas tem todas as propriedades de uma chave, né? Pelo menos a unicidade garantida, né? Vamos continuar. Cada cliente pode ser aluno, professor ou técnico. Pode possuir dependentes, caracterizados por nome, sexo e data de nascimento. Então aqui temos duas informações importantes. Primeiro, que eles têm, todo cliente tem dependentes, né? Dependente tem nome, sexo e data de nascimento. E o cliente pode ser do tipo aluno, professor ou técnico. Tá? Então, vamos criar, para facilitar, eu já vou copiar três atributos ligados, né, ao cliente. Então, eu vou copiar três atributos, que fica mais prático, né? Apago só essas linhas aqui, é tudo
facilitado. Então, por enquanto, não, nada é chave. O cliente possui dependente, né? Todo cliente possui dependente. O dependente tem nome, sexo e data de nascimento. Então, nome, sexo e data de nascimento. Beleza. Faz sentido ter uma tupla ou instância de dependente não associada a nenhum cliente? Em outras palavras, se eu apagar um cliente do banco de dados, faz sentido eu apagar seus dependentes? Sim ou não? Essa é uma pergunta que durante a engenharia de requisitos vale a pena ser feita ao nosso cliente, tá? Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita. Então, se por acaso, assumindo que o cliente vai dizer não, não vale a pena, o dependente não pode existir sem uma associação ao cliente. Isso quer dizer que o dependente é uma entidade fraca, tá? Um cliente pode ter vários dependentes que está associado a um cliente, por exemplo, tá? Assumindo essa cardinalidade. Vem a seguinte questão: qual a chave de dependente? A gente sabe que no modelo lógico é recomendado que toda entidade, mais uma vez eu repito, tenha um ID, um atributo artificial, que seja dado, mas não seja informação, porque a informação pode evoluir, como o formato do CPF, pode acrescentar dígitos, letras e etc. no futuro, né? Então, é interessante que a chave primária seja um dado sem sentidos, que não seja informação, porque ele não evolui, a não ser que queiramos, né? E a gente não vai querer evoluir uma chave, porque sabe a dor de cabeça que dá fazer migração de dados. Então, o que a gente vai fazer, como é um modelo conceitual apenas, é tentar identificar uma chave para essa entidade, dentre seus atributos, né, conceituais, né, que são informativos. Então, nesse caso, eu posso ter dois dependentes com o mesmo nome? Digamos que sim, né, porque eu posso ter dependentes com o mesmo nome. Agora, associados ao mesmo cliente, eu posso ter dependentes com o mesmo nome? Mas se você disser não, então o nome não é chave, mas ele é parte da chave. A gente diz que é uma chave fraca. Ele ajuda a identificar o dependente, apesar de não ser suficiente. Então eu vou precisar conhecer o cliente e o nome do dependente. Aí digamos que você diga, não, mas pode ser que tenha dois dependentes do mesmo cliente ou da mesma cliente com o mesmo nome. Digamos que um sobrinho e um filho que têm o mesmo nome, idêntico, né? Então você vai dizer que a data de nascimento pode ajudar também a desempatar, tá? Então, uma chave fraca, tá? Então a chave vai ser composta por nome, data de nascimento, mais a chave estrangeira que venha do cliente. Isso quando a gente for fazer o mapeamento, né? Que não é parte dessa questão, só para ilustrar. E continuando o mesmo item, o cliente pode ser aluno, professor ou técnico. Então, o cliente pode ser aluno, pode ser professor,
ou técnico. Aluno, professor ou técnico. Eu vou usar o fluxograma para pegar o nosso triângulo da herança, né, já que é uma extensão do modelo entidade e relacionamento. Então não tem esse recurso por padrão, é uma extensão, né? Mas na ferramenta dia você pode misturar suas paletas de opções e resolve nosso problema, né? Quem preferir pode usar a herança da UML, né, que ele também permite que você use a paleta da UML. Tá? Próximo. Um aluno é um cliente que possui matrícula, enquanto o professor e técnico possuem número e salário. Então, além dos atributos que todo cliente tem, o aluno possui matrícula. E professor, tanto professor como técnico possuem número e salário. Aí você poderia julgar, não, então vale a pena criar um outro nível de herança entre professor e técnico. Se você assim desejar, é uma decisão de projeto, né? É possível sim. Então criar, por exemplo, servidor antes do par professor e técnico. Então servidor herdaria de cliente, professor e técnico herdariam de servidor. Poderia ser. Assim, número e salário ficaria apenas ligado a servidor. Mas por uma questão de praticidade, eu vou preferir repetir os atributos, tá ok? Então, tanto professor quanto técnico tem número e salário. Aí vem uma possível dúvida que possa surgir. Matrícula seria chave? Número seria chave? Me refiro à chave primária, né? Todo aluno tem a sua matrícula única. Todo professor tem o seu número único e assim o técnico também. Mas a gente não pode esquecer que tanto aluno como professor e técnico são cliente, né? E cliente já tem chave. Então a chave primária deles é CPF. Não pode ser diferente. Matrícula vai ser o que então? Chave candidata. Número, chave candidata. Beleza? Vamos continuar. Cada cliente pode pegar emprestado um ou mais livros e cada um destes pode ser emprestado por vários clientes. Então, tem mais uma entidade que precisa ser cadastrada, que são os livros. Entidade livro. E aí um relacionamento de emprestar, né? Lembrando da diretriz, né? Não é uma regra absoluta, mas uma recomendação de usar nomes de verbo, preferir letra minúscula, nomes de verbo no infinitivo para os relacionamentos, para facilitar a conjugação no sentido que a gente quiser, né? Deixa eu ver se aqui em cima fica melhor. Aqui mesmo. Eu vou emprestar um ou mais livros. Lembrando que a cardinalidade é o valor máximo. Então, vale o vários, que podem ser emprestados para diferentes clientes. Muitos para muitos. Deseja-se guardar a data, o valor e a quantidade de livros locados por um cliente. A data, valor e a quantidade de livros. Então, a data
É valor mesmo. O valor e a quantidade de livros. Muito bem. Outro detalhe, a data, tudo bem, né? A data faz parte, deixa eu espaçar um pouquinho mais, a data, de certa forma, é intuitivo, saber que precisa se guardar a data, entenda-se por valor, assumindo uma biblioteca que não é gratuita, né? Então, que tem a necessidade de pagamento, né? De algum valor, então o valor que foi acordado no momento da alocação, e a quantidade de livros que foi emprestado, né? Detalhe, existe algum atributo desses que poderia ser calculado no momento da consulta, que não precise necessariamente se tornar mais um dado armazenado, né? Não necessariamente, é uma decisão a ser tomada em seguida no mapeamento para o modelo lógico, mas que o modelo conceitual tem que representar essa possibilidade de não armazenar o dado, né? A data precisa ser guardada, senão não tem outra maneira de descobrir no futuro. O valor, né, a depender dos atributos de livro, se tiver um valor aqui no livro, é possível que ele seja calculado, né? E a quantidade, com certeza, pode ser calculada, porque ela, na verdade, é a cardinalidade do relacionamento. É um count do relacionamento, né? Quantidade de livros. Então, pelo menos a quantidade de cara é derivada. O valor possivelmente também vai ser derivado, né? A depender dos atributos de livro, né? Em um sistema real, né, se não fosse um exercício, caberia perguntar ao cliente, caso ele não colocasse um atributo valor no livro, você poderia perguntar, vem cá, como é que esse valor é calculado? Às vezes ele esqueceu de informar, né? Você, isso aqui é a soma dos valores de cada livro. Beleza, então isso aqui seria derivado e livro teria um atributo valor também, beleza? Então, um livro é caracterizado por código, título, área e sinopse. Então, nesse caso, não tem valor, tá? Aí vamos assumir que o cliente diga, não, o valor é definido no momento da alocação, valor empírico, né? Então, nesse caso, não seria derivado. E aqui a gente vai colocar código, título, área e sinopse. Código, já vou colocar como chave o título, área e sinopse. Eu já organizo melhor a disposição dos atributos. Pois bem, cada cliente pode ser atendido por um ou mais funcionários e cada um destes pode atender vários clientes, um de cada vez. Olha só a pegadinha, né? Algo que pode gerar dúvida, né? Porque modelagem não existe um gabarito único, né? Tem várias maneiras. Primeiro, o funcionário atende o cliente. A gente não caracterizou aqui funcionário, né? A gente não caracterizou. A gente caberia uma dúvida, né? A perguntar mais uma vez para o cliente, vem cá, quem é o funcionário que atende? O aluno, professor, técnico, ou existe uma outra entidade? O funcionário também é cliente? Aí digamos que o cliente responda, não, o funcionário da biblioteca vai ser um técnico.
Vai ser tudo bem. Aí, então, o técnico atende cliente, que pode ser, inclusive, outro técnico, sem problema. A questão é, como é esse atendimento? É necessário um relacionamento novo atender? Ou o atendimento que ele se refere é o empréstimo? Né? É o emprestar. Aí caberia mais essa dúvida, né? Assumindo que o cliente indicou, por ser uma biblioteca, faz sentido pensar que o empréstimo é esse atendimento. Então, esse relacionamento passaria a ser um relacionamento ternário. Agora vem a dúvida: qual a cardinalidade da participação do técnico nesse relacionamento? Se a gente optar por um relacionamento ternário, a gente tem que pensar em cada empréstimo qual é a cardinalidade do técnico. Se a gente optar por um outro relacionamento binário entre cliente e técnico, aí a gente vai ter que se ater ao valor máximo, que seria N, né? Pode atender vários clientes e um ou mais funcionários. Então, seria muitos para muitos, se fosse binário. Como é ternário, a gente vai pensar, dado um empréstimo de um livro a um cliente, quantos técnicos estão ligados a esse empréstimo? Para um determinado empréstimo, então, apenas um técnico. Ah, um técnico, e como é que o enunciado diz que pode ser atendido por um ou vários técnicos em empréstimos diferentes, tá? Então, a maneira mais precisa de responder essa questão é com o relacionamento ternário, porque não há perda de informação. Se você troca ele por dois binários, corre o risco de perder informação ou complicar muito o modelo para não perder informação. Por que perde informação? Porque eu sei quais técnicos atenderam o cliente, mas eu não sei qual técnico atendeu em cada empréstimo, em um determinado empréstimo. O relacionamento ternário me dá essa informação tranquilamente. Um funcionário é caracterizado por um nome, um endereço e um CPF. Tudo bem. Assumindo que é um técnico, ele vai ter um nome, endereço, CPF, ainda tem e-mail e telefones. Mas, pela continuidade aqui do enunciado, deu a entender que esse atendimento, o técnico não é o funcionário de fato, né? Agora, ele ficou muito claro, né? A gente tinha feito uma suposição de uma resposta do cliente, mas como no exercício a gente não está trabalhando com suposição apenas nos casos omissos, mas aí nesse caso foi explícito que existe um funcionário, né? Então essa ligação que a gente fez aqui originalmente com o técnico, ela deve ser feita com o funcionário. Pois bem, e o funcionário, ele tem nome, endereço e CPF. Então, já vou até copiar para ficar mais prático. E o CPF pode continuar sendo chave primária, mesmo no caso do funcionário. Tá? Mas eu repito, a gente precisou criar uma entidade nova funcionário apenas por se tratar de um exercício onde não há possibilidade de negociar com o cliente, né? Ou de questionar o cliente, se ele quis dizer. No contexto da nossa universidade, esse funcionário seria uma ligação direta com a entidade técnica. Um funcionário pode ser atendente ou bibliotecário. Então, existe uma questão de herança, né, de subtipos, e por conta disso iremos aproveitar nossa representação aqui para dizer que esse funcionário pode ser
um atendente da biblioteca ou um bibliotecário da mesma, né? E finalizamos a primeira questão.